Deus. Gente, vamos para a palavra de Deus. Amém? Essa semana que passou aí, o meu pastor estava pregando sobre a palavra que está lá no livro de João 8, 12. Vamos dar uma olhada para dizer João 8, 12. Lá no livro de João 8, 12. João 8, versículo 12. Acharam aí? Ele está falando assim, ó. Olha o que está escrito aí, gente. Preste atenção direitinho. Porque às vezes Deus quer fazer uma obra muito bonita na sua vida. Mas para isso você precisa entender o que Deus está falando. Porque o diabo tenta atrapalhar. Entendeu? Deus é seu amigo, ele quer te ajudar, mas o diabo é o nosso adversário. E ele é doido para atrapalhar o seu casamento, a sua prosperidade, a sua paz, o seu sossego, o seu sonho. Entendeu? Ele não quer que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. Ele não pode impedir que se realize, desde que você seja uma pessoa fiel a Deus. Eu fui domingo lá no meu pastor, na Santa Ceia, e aí ele estava falando com a gente, né, sobre uma palavra que ele pregou, muito forte também, sobre o sonho de José. E Deus deu um sonho a José, e o diabo fez de tudo para impedir aquele sonho. Usou os irmãos dele para jogar no poço, depois usou os irmãos dele para vender como escravo. Depois, inclusive, isso foi uma revelação muito forte que Deus deu ao pastor. Porque o que o José fez? Deus deu um sonho para o José, ele foi contar para os irmãos. E os irmãos não ficaram satisfeitos com o sonho. Às vezes você confia em pessoas que não é para você confiar. Você vai falar com pessoas porque, gente, não é todo não, generalizando não, mas em alguns casos, a Bíblia diz que às vezes os nossos inimigos da própria família. Você tem que ter cuidado com isso. Não é todo não, mas às vezes a pessoa está ali, diz que é sua família, que é seu parente, mas se puder te dar uma rasteira. Quem foi levar lá o filho para receber a aposentadoria, o empréstimo do tio Paulo lá? A sobrinha dele. Você está entendendo? Quem foi o cara que botou o corpo do próprio pai na crise e ficou recebendo a aposentadoria do pai? O próprio filho. Você tem que ter cuidado com isso. Você está dizendo que a sua família está toda para tirar o que aconteceu, você não está vendo. Você vem para a igreja para aprender, você tem que vigiar. Confiar só em Deus. Esse você pode confiar, e o outro fechado. Entendeu? Então, o José, quem tentou destruir o sonho dele foi o próprio irmão dele. O próprio irmão. Deus deu um sonho a ele, entendeu? Ele foi contar com os irmãos. Por isso que eu falo aqui, gente, quando Deus te promete uma coisa, você tem uma bênção, uma promessa de bênção de Deus na sua vida, não sai contando para todo mundo, não. E até os seus parentes, você tem que vigiar com quem você fala, às vezes aquela pessoa não está doida. Você está pior do que os outros lá fora para te dar uma rasteira. Entendeu? Então ele contou para os próprios irmãos dele. E o que os irmãos fizeram? Foi usado lá pelo diabo para tentar impedir o sonho de José. Pegaram José, jogaram no poço, tentaram matar José. Entendeu? Para ficar lá no lugar de José. Aí foi o propósito de Deus. José não morreu, porque Deus tinha um propósito na vida de José. E aí o que aconteceu? Eles pegaram José e venderam José como
escravo. José foi vendido como escravo lá no Egito. Né? Bom dia, amigo, bom dia a todos. Bom dia, turma toda. Então, José foi vendido como escravo lá no Egito. Aí ficou lá trabalhando como escravo. Olha como é que o diabo tentou de tudo impedir o sonho de José de se realizar. Aí ficou trabalhando lá como escravo no Egito. Foi a palavra que o pastor estava falando para mim, para a Natasha, na Santa Ceia. Eu estava esperando, era dia das mães, gente, vários grupos cancelando. Cheguei lá quase na hora do amém. Aí meu pastor depois falou, conversando comigo, que a Natasha, uma palavra que ele pregou. Ele estava falando, quando o sonho é de Deus, nada pode impedir. Tentaram de tudo impedir o sonho de José. E o problema de José começou quando ele contou o sonho dos próprios irmãos. É isso que eu estou falando. Às vezes você confia em pessoas, você está acreditando que o Senhor quer ter o seu bem. E da própria casa tentou acabar o sonho de José. Coisa séria. Então, o que aconteceu? Ele foi vendido como escravo. Aí ficou trabalhando lá, começou a prosperar, mas a mão de Deus era com José, onde ele botava a mão para prosperar. E aí o cara lá, né, Potifar, acho que não fala meu nome, Potifar, ficou todo encantado com José, porque José era fiel, José botava a mão para prosperar, falou, olha, você vai ficar de frente de tudo. Você é um cara honesto, sabe administrar direitinho. Aí ele ficou de frente dos negócios de Potifar. Só que o Potifar, ele era eunuco. Entendeu? Ele era eunuco. Não José, Potifar, ele era eunuco. Pastor, me explica o que é eunuco. Era castrado. Entendeu? Ele tinha a mulher dele, mas a mulher dele era só para apresentar, ele era cara, né? Apresentar como esposa, não sei o que, ele era castrado. Então a mulher, sei lá, se ela já estava meio. Entendeu? Ela viu José ficou doido. José, certamente, eu acredito que era um rapaz bonito, que a Bíblia diz que ele era, né? E ela ficou doida. O marido saía e ela ficava pelo cima de José. José, como é um homem de Deus, ele não cedeu àquela tentação. Entendeu? Até que um dia, sei lá o que ela fez lá, se ela mudou a roupa, foi para cima de José, José, não, eu não vou fazer isso, tem que ser o marido do meu Deus. E o que ela fez? Ela arrancou lá a roupa de José, ela deu um pouco de José, e depois José saiu, ela ficou lá gritando lá, assim, mulher, gente, eu sou mulher, tá? Então não estou ofendendo você não, desculpa, mas a mulher quando é usada como diabo é terrível. Ela vai de próximo jeito que você não acredita, né? Ela tem maior escândalo. Meu Deus! O pessoal foi lá, esse mato que eu vou fazer, que meu marido trouxe para dentro de casa, tentando me agarrar. E o pessoal acreditar nela, entendeu? Ela foi a vítima. Naquela época tinha aquele negócio de, como é que era o delito, né? Que eles fazem para saber se realmente foi abusada. Oi? Não tinha câmera, nada disso. É o que ela falou, fazer o quê? Ela era mulher do cara, do manda-chuva, José era, né, escravo. Aí mandaram prender José. Olha só, o filho de José. Tudo bem, a paz do Senhor, Deus abençoe, bom dia. Seja bem-vindo. Mandaram prender José. José acho que ficou 2 ou 3 anos. Foi quantos anos? 3 anos, gente? Foi 3, né? Foi 3 anos preso. E lá onde eles colocaram José no presídio, ele lá ficou sendo chefe, aonde ele chegava, ele era sendo prosperado. Ó, você vai ficar como chefe no presídio. Aí meu pastor estava explicando isso para a gente. E aí o que aconteceu? Como estava vindo um montão de coisa para atrapalhar o sonho de Deus na vida de José. Aí o que Deus fez? Deus deu um sonho lá, o copeiro, e o outro cara estava lá preso junto com ele.
Deus já deu esse sonho de propósito. Não vão ajudar no sonho de José, o meu sonho se realizar na vida de José. Aí, o que aconteceu? Ele desvendou o sonho, né? Ele tinha expulsão, tal, dos dois. Um ele falou que ia morrer, morreu. E o outro falou, não, você vai voltar, esse sonho significa que você vai voltar a servir o rei, tal. E aí o rei, não, o faraó e tal. Aí ele, tá. Aí ele ficou todo maravilhado. E José falou para ele, lembra quando você sair daqui, lembra de mim. Fala lá no faraó, seu filho e tal. Né? Aí ele não pode deixar que eu vou falar que você que inventou teu sonho, não sei o que. Ele saiu de lá, foi solto, ele esqueceu de José. Olha só, tudo isso, né? Para atrapalhar o sonho de José, ele esqueceu. Aí, quando ele esqueceu de José, sabe o que Deus fez? Deu um sonho para o faraó. Olha só. E aí o cara foi obrigado a lembrar de José. Ih, rapaz, eu conheço um cara que vai conseguir interpretar esse sonho, José. Entendeu? Não tem jeito, né? Tudo rola para pular daquele que Deus quer que aconteça. Entendeu? E com tudo isso, com todo esse entendimento, pode chamar José conseguiu interpretar aquele sonho, o faraó tão maravilhado com a sabedoria de José. Falou, quem é esse cara que pode ajudar aí e eles poderem passar fome? Só pode ser você, entendeu? Aí falou para ele, você vai estar de frente aí. Depois de mim, você vai mandar em tudo. E ele se tornou governador do Egito. O sonho de Deus se cumpriu. E os irmãos de José ainda vieram poder pela mão de José. Hã? E aí? Mas nada conseguiu impedir o sonho de José. Glória a Deus. Essa passagem é para você entender que se você for fiel a Deus, porque José foi fiel, ele passou tentação com a mulher de Potifar, ele era sozinho também. Aí vem que eu, poxa, a mulher de Potifar deve ter, eu acredito que ela era mulherão. Cara, entendeu? Patente alta, né? Deve ser. Ele queria mulher para estar, para apresentar, e que a mulher deve ser. Vamos dizer assim, na linguagem de hoje, um avião, né? Assim, José resistiu, passou aquilo tudo, e Deus cumpriu o sonho na vida de José. Entendeu? Então, se você for fiel, nada vai impedir o sonho de Deus na sua vida. Essa é uma passagem forte, né? Eu achei muito forte. Serve para tudo, para você aprender e para você ver que eu aprendo. Contei isso direitinho como o pastor contou, entendeu? É bom você ser aquela pessoa que ouve e guarda. Gente, eu não sei, eu peço muito a Deus, eu acho que é porque eu oro, mas eu tenho muita facilidade de ouvir o que o pastor prega. E aquilo ali fica na minha mente. Opa! Então, o sonho de Deus vai se cumprir na minha vida também. Se cumprir no José, você fiel, você guarda aquilo que Deus falou. Isso foi a conversa que o pastor teve domingo de noite, depois da Santa Ceia, comigo com a Natália. Aí a gente explicando para a gente, né? Aí, é isso. Eu estava explicando aqui que a única pessoa que pode impedir o sonho de Deus se realizar na sua vida não é nem o diabo, porque o diabo tentou atrapalhar a vida de José todinho para ele não chegar lá, mas não conseguiu, entendeu? A única pessoa que pode impedir o sonho de Deus de acontecer somos nós mesmos. Quando nós não cremos, quando você deixa o diabo te enganar, que a gente vai pregar sobre isso hoje, Jesus está te ensinando para você não ser enganado. Você não entende, se você não entender a palavra, você vai ser enganado. Ele é o enganador, o pai da mentira. Você tem que vigiar, gente. Glória a Deus, hoje em dia a gente está no mundo, a gente tem que vigiar. Tem que orar e vigiar. Olha, eu peço a Deus sabedoria para o Senhor, me ajuda a não cair nas armadilhas e tal. Eu enxergo que há fuge. Ele tenta armar para derrubar você. Às vezes é uma pessoa até fingindo que está querendo te ajudar. Ah, meu Deus, mentira. Ela está doida para te derrubar, você tem que vigiar. Hã?
vai ver só, a pessoa está com mal intenção com você. Você não enxerga. Hã? Você não enxerga? Mas, pastora, como é que eu faço para enxergar espiritualmente falando? Aí é que a gente vai falar, João 8, 12. Glória a Deus. João 8, 12. Se a gente não conhecer a verdade, a gente fica boiando na história. Você nunca vai ser abençoado. Você tem que estar num lugar onde você é ensinado a vencer. Sim ou não? Ensinado a vencer, ensinado a não deixar o diabo atrapalhar os planos de Deus, os seus sonhos. Entendeu? E a igreja que tem a verdade, o diabo vai fazer de tudo que você não ia ali. Ali não presta pro diabo. Ali não presta. Coisa séria. Uma vez eu orei por uma mulher, eu acho que, eu não lembro se a Zuleide estava aqui nesse dia. Eu não sei se era você que estava aqui. Tinha a Natasha e uma outra pessoa. Que a mulher chegou aqui dizendo que ele era consagração de manhã, tinha sábado de manhã, sei lá, o próximo. Aí a gente fazia de manhã e a mulher chegou aqui e ela disse, pastor, oi? Tinha estudo. Não, mas eu acho que era consagração, era consagração de manhã, não tinha uma consagração. Eu acho que era um mês, sabe? A mulher entrou dizendo que queria se matar, para eu orei ela naquele cantinho. Não foi você que estava aí? Naquele foi você e Natália. Lembra que ela manifestou o espírito ali? E a mulher entrou aqui, pastor, eu quero, que eu sinto vontade, do nada, me dá vontade de sair assim, não foi? Me dá vontade de me matar, aquela sensação de morte. E aí, só que eu já tinha encontrado com essa mulher na rua. Eu já tinha orado por ela. Uma vez ela estava com o pé ruim, e eu orei por ela, ela ficou boazinha. Ai, meu Deus, onde é a igreja? Eu vou lá, que não sei o que, me dá o poder. Eu dei o endereço a ela, não, vou lá, pastor, aí, estou boazinha e tal, ficou feliz da vida. Disse que ia vir aqui, não veio. Nesse dia ela foi e entrou aqui. Aí eu falei, irmã, já orei pela senhora uma vez. A senhora falou que ia vir aqui, pastor. Eu falei que ia vir aqui. Presta atenção nessa coisa. Mas toda vez que eu falava que ia vir aqui, eu passava com meu marido aqui na frente. Tu escutou ela falando isso? O que o marido dela dizia? Aqui não. A gente vai numa igreja, mas aqui nessa aqui não. Entendeu? Aqui ele não tem. E ela disse que ele sentia a mesma coisa. Ele se matar, não é? A mesma coisa. E ele falava para ela, não, aí não. Não vamos entrar aí não, vamos para outra igreja. Diabo é filho, né? Aí eu falei mesmo, mas aí hoje eu vi sozinha, resolvi entrar. Então tá bom. Aí eu fui orar por ela, ela manifestou ali no canto ali, então pegou, não foi? Aí eu esqueci aquele demônio, mandei ele embora. Aí depois eu fiquei pensando, tá vendo? Por isso que o diabo não queria que ela entrasse aqui. O demônio estava dentro, estava no marido. Porque o marido também estava do mesmo jeito que ela. Entendeu? Então o demônio usava o marido para não deixar ela entrar aqui, para ela não ser liberta. Porque o diabo, gente, ele não tem medo de igreja. Ele não tem medo de igreja cheia. Ele não tem medo de festa na igreja. Ele não tem medo de grito. Ele não tem medo de nada disso. Ele tem medo de palavra, de poder de Deus. Ele tem medo. E Deus não estava falando, quanto mais gritar, eu falei, irmão, tem lugar que grita, expulsar o demônio, ninguém consegue. Se manifestar ali já é só grito. E todo mundo ficar gritando pro lado do demônio, ele não vai sair. Ele sai com poder e autoridade, não é com grito. Eu morava num lugar, eu ainda não ia para a igreja, não. Oi, Fernanda, Deus abençoe, Fernanda, minha mãe, o pessoal aí que fez. Eu não sei se o Livinha está aí assistindo. Meu filho, mas se ele tiver, ele vai lembrar disso. O Igor ia numa igreja na esquina da nossa casa. Eu não ia. Antes de eu ir para a igreja, o Igor que de vez em quando ia para a igreja. Ele me chamava, mãe, vamos para a igreja.
fazer amizade onde a gente morava, ele sempre arrumava uma igreja para ele ir. E aí ele ia numa igreja que era na esquina da nossa casa. Irmão, ele me chamou para ir, eu fui uma vez. Falei, tá bom, vou lá fazer uma visita. A igreja era muita gente. Era maior do que isso aqui, mas cheia. Essa foi a igreja cheia. Aí no final do culto, pessoal, eu lembro até hoje que eu cheguei lá justamente no dia que eles estavam fazendo uma interna, né, para fazer uma feijoada na igreja e tal. Eu até fiquei de levar um negócio de porco lá, mas nem deu para mim, entendeu? Aí a igreja cheia. Aí, normal, tudo bem, fui lá uma vez, fui uma visita, não fui mais, porque naquela época eu era do mundão, não era evangélica ainda. O negócio era beber, fumar, tá? Queria saber de igreja. Mas um dia eu estou lá e uma gritalhada naquela igreja. Uma confusão, porque não adianta, a gente chamou atenção porque todo mundo saiu para fora para ver, porque nós estamos gritando dentro da igreja, o pessoal sai correndo dentro da igreja, gritando, né? O assalto dentro da igreja, entendeu? E a gente foi para saber o que aconteceu lá. Manifestou um espírito numa pessoa lá dentro. Rapaz, demônio muito dentro da igreja. Tinha uma escada lá, deu um escada, quase cai em cima da mulher, criança correndo. Olha o desespero dentro da igreja. E um montão de gente dentro da igreja. Cadê que só veio para expulsar o demônio? Eles estavam quebrando na igreja toda, mas eles mal bagunçaram lá. E aí tiveram que chamar um pastor que morava lá na rua, eu não sei quem é, de repente o Igor até sabe quem é. Eu não sei quem é, eu sei que tiveram que chamar um outro pastor de outra igreja, não era de lá não. O cara era de pergunta, que ele estava dentro de casa, mano, demônio quebrando a igreja toda, criança lá dentro, o cara veio de pergunta até aqui, entendeu? Coisa normal. Aí chegou lá dentro da igreja, expulsou o demônio saiu, acabou a confusão. O diabo botou a igreja de cabeça para trás. Você tá entendendo? Barulho tinha. Não vai descaber. Não tinha ninguém para expulsar o demônio. O demônio não sai com grito, não. Ele não está nem aí para você. Se você não tiver a função, o poder da palavra de Deus, ele não vai estar nem aí. Você entendeu? Você tem que ser uma pessoa que você não faz as coisas assim por emoção. Você não faz as coisas por religiosidade. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não faz as coisas para agradar, para mostrar para os outros. Você tem que saber o que você está fazendo no mundo espiritual. Entendeu? Então, não é igreja, não é quanto mais você gritar, quanto mais você falar em língua, mais o demônio te obedece, não. Eu vou falar um negócio para você, eu já tive cada experiência com Deus. Um dia desse eu estava lá em casa, a gente estava limpando a casa. Eu e a Natasha, a gente ajeitando lá a casa. Aí ela botou um louvor assim, né? Tá limpando a casa, ela botou um louvor animadinho, né? Aí eu estava falando para ela, e ela sabe que eu gosto assim de louvor, assim, de adoração. Não tenho nada contra, tá? Quem gosta do louvor mais agitadinho, não, mas eu gosto mais daquela coisa mais suave, de adoração. E aí a gente estava conversando e ela, mãe, mas para limpar a casa não dá para botar essas coisas, não. No louvor de adoração, a gente vai querer o quê? Adorar! Entendeu? Ali na hora da faxina, não dá. Não dá, poxa. Como é que eu sou? Eu vou adorar na hora da faxina da tarde. E se eu te falar que uma vez aconteceu isso comigo? Gente, cada coisa na minha vida. Eu estava limpando a igreja. Nesse dia eu estava com as portas fechadas. Eu não lembro, acho que tinha mais uma pessoa comigo. Então, no escritório, não sei se é a Natasha, alguém estava aí. E eu botei um louvor na caixa de som. E eu estava limpando a igreja, aí no meio da igreja. E eu limpando, mas aquele louvor começou, sabe, falar tão forte comigo, um louvor assim de adoração, que eu comecei a falar em língua, limpando a igreja. Limpando a igreja. Aí eu mesmo pensei, isso é gente que fala em língua, trabalhando. Entendeu? Então, gente, preste bem atenção. Se eu quiser, eu tenho uma inspiração de continuar falando, falar em língua agora, até terminar o culto aqui. Entendeu? Não é que eu seja mais santo,
ficar, não. Jesus mora em você. Se ele mora em você, ele está com você todo tempo. Você está entendendo? Deixar você falar no mercado, na padaria, você entendeu. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Uma vez eu fui fazer a primeira pregação que eu fui fazer lá em Petrópolis. Fui convidada para fazer essa pregação. Minha primeira vez que eu preguei praticamente. Uma igreja assim. Sem ser lá no pastor, eu preguei lá. E aí eu vim dentro do carro. Aí todo mundo conversando dentro do carro, aquela coisa toda. E eu lá no cantinho do carro, de repente comecei a falar em língua. O pessoal conversando, eu vim andando, falando dele, conversando. Eu tenho vontade de chorar e conversando com Deus dentro do carro. Você está entendendo? Mas eu não fiquei gritando, dá para esse carro! Não, eu quietinha ali, entendeu? O poder de Deus vai levar esse carro, não precisa disso, gente. E se eu tivesse eu tinha inspiração para fazer isso, só que se eu ficar falando em língua o tempo todo, vai adiantar o que para você? Nada, o apóstolo Paulo falou, quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Entendeu? Aí ele falou que o dom da profecia é maior do que o dom de falar em língua. Mas por quê? Porque quem fala em língua está edificando ela mesma. Porque quem fala em língua, nem ela sabe o que ela está falando. A não ser que ela tiver um dom para interpretar. Isso é uma conversa dela, o espírito dela com o espírito de Deus. Nem a gente sabe o que está acontecendo ali, entendeu? Mas edifica a gente mesmo, edifica. A gente de poder, tal, de unção, mas não edifica a igreja. Porque se eu falar em língua, você não vai entender nada do que eu estou falando. Entendeu? Aí você vai sair da Elinha aqui, como é que foi bom? Isso, foi bom, o pessoal falou em língua, mas você aprendeu o quê? Nada. Você está entendendo? Todo mundo pulou, mas e aí? Não é assim, gente. Até para expulsar um demônio não é desse jeito. Você não precisa ficar, você não precisa disso não, o diabo não é surdo não, gente. O demônio é em nome de Jesus. Aí você fala com o diabo por causa da autoridade, você não precisa gritar com o diabo. Ele ouve, ele é surdo. Jesus fala, o que Jesus falou quando ele foi lá no endemoniado Gadareno? Vocês lembram? Sai desse homem, o espírito. Tu viu o céu de Jesus ficar, sai daí agora! Jesus foi feliz. E era uma legião, gente. Era acima de 6.144 demônios. Jesus chegou calminho, sai desse homem, o jovem lunático. Rolando aquela cena, o que Jesus falou para ele? Eu te ordeno, espírito mundo e surdo, sai dele. E Jesus, peraí, a gente tem que fazer um ritual aqui. Chama lá o pessoal todo. Entendeu? Vamos ficar aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nada disso, irmão. Uma palavra que ele falou para eu sair. É isso. Não tem que ter uma preparação. A preparação é a palavra. Jesus falou, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, é a palavra. Você está firmado na palavra, você está firmado em Jesus, irmão. Nada consegue deter você. Entendeu? Funciona é coisa que funciona natural. Você sabe onde você está firmado, você sabe quem está com você. Glória a Deus, gente, às vezes eu falo uns exemplos de mim, eu não estou falando que é porque eu sou mais santa, você tem, eu não estou falando que você não é, mas você também tem esse poder, você tem que entender isso, você tem esse poder. Jesus disse assim, esses sinais seguirão, você tem que entender isso. Aí você fica com medo, assustado, é igual lá em casa, de madrugada, e a minha mãe, o nariz dela sempre estava levantado, quando ela pisa na toalhinha. Nariz pisa, não conseguia dormir. Mãe, falta de ar, não conseguia dormir, aquela coisa toda. Aí eu fui lá, orei, me repreendi aquele demônio, mandei ele sair, porque tem coisa que é oração, tem coisa que é você mandar embora. Jesus já não falou que a doença é um espírito? Sim ou não? Aí você vai ficar orando, Senhor, oro por esse espírito. Não é você orar, é você mandar embora. Sim ou não? Senhor, o Senhor já me deu saúde, as suas feridas já
Mas o Senhor me deu poder e autoridade para amar, mandando embora. Entendeu? Aí eu falei para ela, minha agora você vai dormir. O nariz não vai estar mais dormindo. Saí agora, ele vai estar bonzinho dormindo. Entendeu? Eu não entendo a linguagem de Deus. Eu fico numa religiosidade. Ah, vou gritar bastante aqui dentro de casa para ver o que acontece. Eu não acontece nada. Mas é uma histérica dentro de casa. É assim que acontece. Irmã, é sobre a palavra de Deus. Você só desse o poder que tem a palavra de Deus. É igual agora, né? Eu cheguei agora, a gente estava próximo na porta da igreja, né? Um despachozinho que a gente vai estar colocada na porta da igreja. Aí, fui lá, tirei o despachozinho, botei na bolsa, joguei uma aguinha aqui. Você está entendendo? Aí eu chego aqui, eu sou uma religiosa. Meu Deus! Vou tirar uma foto e mandar para o pastor. Você não entendendo? Não que eu não preciso, eu preciso muito do meu pastor. Mas tem que reunir aí 10 membros para fazer uma oração. Irmão, para quê? A palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Joguei uma arma ali, profetizei, nunca mais vai colocar. E ali no outro lado, não fizeram, joguei uma arma, nunca mais fizeram isso. E quando eu vejo essas coisas, eu fico com dó do diabo, porque a gente ora para que o próximo nem volte para a pessoa. É perigoso para a pessoa mexer com Deus. Pelo amor de Deus. O leão da tribo de Judá tem nem como, velho. O Todo-Poderoso, os caminhos já falam assim, o Todo-Poderoso. Tem um louvor, não sei se é da Cassiana ou da Damásio, que diz que brincar com. Como é que é? Brincar com fogo, um negócio assim, né? É o fogo consumido. Então a gente tem que ter o conhecimento da verdade. Na religiosidade, a pessoa não consegue libertar a família, a pessoa não consegue prosperar, a pessoa não consegue mudar o marido ou a esposa, não consegue mudar o parente. Você não consegue chegar lá onde você quer. Você entendeu? Porque a pessoa é uma pessoa religiosa, ela não tem aquele entendimento da palavra para tomar posse do que Deus falou. Isso é sério, a gente tem que ter intimidade com Deus, pessoal. Intimidade com Deus. Eu falo, próximo, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Próximo vai sair em nome de Jesus. É assim que eu vivo, entendeu? Eu não sou melhor do que ninguém, não sou mais santo do que ninguém, eu sou. Eu falo até com Deus, eu preciso muito da sua graça, da sua misericórdia. Mas eu sei onde eu estou firmada. Quando eu escuto o demônio, quando eu oro, eu sei o que eu estou fazendo. É uma coisa da boca para fora. Inclusive, ontem à noite, eu estava fazendo um negocinho lá. Deus falou para você não ficar lembrando do seu passado, né? Mas eu estava lembrando um pouquinho do meu passado. Toda vez que eu lembro do meu passado, eu fico maravilhada com o meu próprio testemunho. Do meu próprio testemunho. Eu fiquei pensando, meu Deus, aonde eu já passei, quanto que eu já fui rebelde, o que eu já fiz na minha vida. Eu era uma pessoa que era a última pessoa que Deus deveria olhar para mim. Pensa numa pessoa terrível. Entendeu? Eu era a última pessoa. Eu só nunca matei essas coisas assim, mas eu fiz coisas muito perversas, Deus, mal mesmo. E mesmo assim, Jesus me amou, me escolheu, me limpou. E aí eu fico pensando assim, Deus, onde eu estava pensando isso, quem eu era e quem eu sou. Eu fico maravilhado com o meu testemunho, porque meu Deus do céu, o Senhor é muito poderoso. Entendeu? Tem como vencer o Senhor. Porque o Senhor vê na minha vida, em mim, poxa, só que me conhecia lá atrás, gente. Eles não acreditaram quando eu converti o Senhor. Meu próprio marido não acreditou, depois não perdoou. Minha família não acreditou. Pode ter certeza, ela está fazendo alguma coisa escondida. Não é assim. Entendeu? É sério, mas não é. Hoje eu sou o oposto, totalmente o oposto do que eu era. Totalmente diferente.
falando que pode pedir o seu sonho é você. Sua dúvida, você lidar com Deus como se fosse uma religião. Aí as coisas não acontecem. Mas se você procurar ter entendimento da palavra, você vigiar direitinho o que Deus está falando, você vai chegar no nível que o diabo não consegue mais parar você. Nem sua família, nem seus projetos, nada assim. Deus abençoe aí seu pé. A paz do Senhor, meu filhão, para sumir, né? Para arrebatar dentro da igreja. Aparece aí, seu pé. Vou tomar um cafezinho aí. Cafezinho da Zuzu. Então, ele está falando aqui, ó, João 8, versículo 12. Acharam aí? Olha o que ele está falando aqui. Falou, pois, Jesus outra vez. A pastora, de novo, a pastora vai falar a mesma coisa, isso que já está aqui, que Jesus que falou outra vez. Ele vai falar até 200 vezes que eu preciso, entendeu? Falou outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixa eu dar uma paradinha para você entender. Jesus Cristo, ele é verbo, ele é palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Você está entendendo? Quando Jesus, que é a palavra, também é uma luz, você ouve a palavra entra em você, ela ilumina o seu entendimento. Você, com essa luz, você consegue enxergar no mundo espiritual. Você entendeu? Você, sem a palavra, você não consegue enxergar algumas coisas, como Jesus Cristo. Pelas feridas de Jesus, todos nós já fomos sarados. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus tomou sobre ele todas as nossas enfermidades e as nossas dores e levou. E pelas feridas dele, eu, você, todos nós já fomos curados. Mas, se eu não tiver a palavra, eu não vou enxergar que eu já fui curado. Sim ou não? Os seus filhos, todos os seus filhos, todos, Deus já fez uma promessa que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor, ensinados do Senhor. Sabia disso? Todos vão se converter mesmo. Eu não estou falando de ir na igreja. Ir na igreja, qualquer pessoa pode entrar na igreja. Estou falando de discípulo, convertido, que lê a Bíblia, que ora, que jejum, que busca Deus. Convertido. Todos os teus filhos, está escrito na Bíblia, serão discípulos do Senhor, e grande será a paz deles. Isso é uma promessa de Jesus, que é para mim, que é para você. Mas se você não tiver a luz, você não vai enxergar isso. Você vai achar que seu filho não tem mais jeito, que a sua filha não tem mais jeito, vai morrer assim. Não é verdade. Por que você pensa desse jeito? Porque você não está enxergando a verdade, que está faltando. Quando você tem luz, você enxerga. Você já tentou fazer alguma coisa no escuro? É horrível. É horrível. Eu tinha um negócio aqui que eu estava tentando mexer ali, eu tinha que prender a capinha da frente do carro, uma capinha prática. Aquela capinha estava solta. Eu tentando prender no escuro, no celular. Falei, gente, o pior custo que tem você não enxergar direito. Você põe no carro, você enxerga também, mas no celular não é aquela coisa que você enxergar na claridade. Não tinha luz, lâmpada nenhuma. No celular você tentando enxergar, cadê o buraco? Você está lá tentando enfiar no buraco. É ruim o celular, você não tem luz. Você está entendendo? Já viu quando acaba a luz, fica aquele breu? Você fala, meu Deus, vou lá na cozinha, acaba tropeçando em alguma coisa. Você vai se apalpando. Legal? Tropeça no negócio, porque você não está enxergando o que está na sua frente. Mas quando você tem luz, você desvia esse negócio. Opa, tem uma cadeira aqui, você vai desviar a cadeira.
Sim ou não? Você está enxergando? Assim é no mundo espiritual. Quando a pessoa tem Jesus, ela tem a palavra, ela tem a luz, ela enxerga. A mulher que está lá lutando pela libertação do seu marido. Né? Eu lutei 5 anos pela libertação do meu marido. Foi 5 dias, não, foi 5 anos. A gente se converteu. A palavra de Deus diz o seguinte: a mulher que se santifica, santifique seu marido. O marido que santifica, ele está santificando a sua mulher. Se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a luz, eu vou enxergar essa promessa. Não, isso vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Isso vai mudar, Deus prometeu. Mas se eu não tenho essa palavra, sabe o que eu vou achar? Que o marido não tem mais jeito, a mulher não tem mais jeito, que é melhor acabar com esse casamento. Não, isso não vai lá para frente, porque eu não tenho a palavra. Se sem a palavra você não enxerga que Deus te chamou para paz, para prosperar, e também você não enxerga os seus erros, né? Você também tem que enxergar, porque às vezes a pessoa quer só ser abençoada, mas entendeu? Você não enxerga, a pessoa sem a palavra não enxerga mentira, pecado, diabo, pai da mentira, falar mal dos outros, uma coisinha que um monte de gente faz, é pecado. Pastor, o que é isso? Isso está escrito no livro de Salmo 101, versículo 5. Vê lá que você vai ver. Aquele que for o seu próximo escondida, as esconde eu mesmo destruirei. E tem também no Novo Testamento, que eu não sei onde está agora, mas eu sei que tem, eu já li. Ele falou: não, cada um bom, não falei de mal, não fale mal do seu irmão, do seu próximo. É pecado. Tem caso que a pessoa não prospera, as coisas não dão certo, fica tudo travado, porque o pessoal tem mania de sentar na mesa e começar falando mal dos outros, até da própria igreja. Tem gente que tem essa mania, vai para casa e fica falando o que está certo e o que está errado na igreja, não. Vigia, porque perfeição você só vai encontrar no céu. Igreja é o lugar de pessoa que vem no pecado. Igreja é um lugar para a mulher pega no ato de adultério. Igreja é um lugar para o Zaqueu. Igreja é um lugar para o Saulo, que era um perseguidor cristão. Um lugar para a pessoa vem toda errada para se consertar. Entendeu? Não é um lugar de todo mundo santinho com a rodélia na cabeça. Então é só no céu. Entendeu? E é um lugar de conserto. E um joio, o trigo, cresce muito. Você vai procurar uma igreja perfeita, só vai chegar na glória. Entendeu? Só que quem quer Jesus não olha para nada disso, irmão. Eu, quando fui para a igreja, eu queria Jesus, verbo, palavra. Eu queria saber quem está pecando, está fazendo errado. Eu não queria saber nada disso. Eu levava o meu caderninho lá. Até hoje eu sou assim, irmão. Quando eu vou para a igreja, eu vou interessar que o pastor vai pregar. Eu ainda fico, Deus, eu sou um pastor, eu não quero saber do fulano, eu estou dando conta minha. Não, tomar conta dos outros, que está pecando, que não está. Tem que tomar conta de mim, se eu estou pecando, se eu não estou, entendeu? Cada um examina-se a si mesmo. Ele falou: cada um examina-se a vida dos outros. Não foi isso que Jesus falou. Cada um examina-se a si mesmo. Então eu vou para a igreja para aprender. Até sempre foi assim. Mas tem gente que vai, chega em casa na hora da janta, aí está para conversar. Ele tem uma fulana de tal. Mas ela está errada com fazer aquilo. Ela como dia, mas que é diabo. Existe mulher que é diabo. Existe. Oi? Diaconisa, né? Mas ela diaconisa não era para ter isso. Mas o fulano de tal também, que era obreiro, fez aquilo. Ixi, a vida dos outros tá. Você está perdendo tempo. Isso não é tua vida, não anda atraso. Porque mesmo que a pessoa esteja errada, Deus falou para a gente não julgar. Deixa como eu não tenho que cobrar dela. Mas meu Deus, o pastor, porque o problema é dele também. Ele vai responder com Deus, irmão. Cada um vai responder, cada um vai ter que dar conta de quê? Das suas próprias obras. Não está escrito no Apocalipse?
Cada um vai ter que ser julgado pelas suas próprias normas. Então, o problema é dele. Porque se ele adulterou e eu julgo ele, lá ele vai ser. Entendeu? Ele vai ter que responder que ele adulterou e eu vou ter que responder porque eu julguei ele. Então, não, deixa quieto. O problema é dele, claro. Por isso que eu nem gosto desse negócio de TikTok. Desculpa falar, mas esse troço de TikTok é nojento. As redes sociais, você tem que ter muito cuidado. Só Jesus, o mundo já é maligno, mas o TikTok venceu na própria mentira. Todo dia eles enterram a dor. Entendeu? Todo dia eles enterram a dor. É uma fofocada com o negócio de pastor ali. Pois é sério. É um pastor que dança break, um pastor não sei o quê, um pastor que não sei o quê. Se você ficar olhando aquilo ali, né? A pastora do cozuda, ele tem tudo. Sério, irmão. Eu nem uso mais. Eu não usava, mas é que é muito difícil eu botar. É muito difícil eu botar uma mensagem no TikTok. Você já reparou que eu botava direto, quase não boto mais. Aquilo tem essas coisas ali. Misericórdia. Aí se você ficar olhando aquilo ali, você vai acabar se contaminando. Não pode, pastor, fazer isso. Não. Deixa quieto. A palavra de Deus disse que você vai saber quem é quem pelos frutos. Você está entendendo? É isso, pelos frutos da pessoa, você sabe que a pessoa é um pastor, você é uma pastora. Porque nem todo mundo que se diz ser pastor não. Eu vou me levantar pastor do mundo, mas não é assim. Pastor e pastor é um chamado de Deus. Eu, por exemplo, fui chamado como obreira. O meu pastor, Deus usou lá o meu pastor, nem pensava que podia ser pastor. Quando eu era obreira ainda, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Depois Deus usou lá o meu pastor para me levantar como evangelista. Deu tempão sendo evangelista. Evangelizado e tal, aquela coisa toda. Depois de um tempo, o pastor falou assim, agora já está na hora. Você tem que ser consagrado como pastor. Desceu o óleo na sua cabeça. Eu já estava querendo isso já. E aí eu fui consagrada como uma pastora. Não foi uma coisa que eu vou ser uma pastora? Não, isso não funciona não. Se você não tem unção, não adianta nem isso aí. Deus, quando enviou Moisés, ele tinha uma unção. Ele deu uma unção a Moisés. Moisés, eu vou te dar o poder, você vai lá e vai usar esse poder lá para libertar meu povo. Não é assim. O que adianta também eu pregar aqui, manifestando o demônio? Cadê a unção para a gente só demônio? A pessoa está morrendo, está mal no hospital, igual aconteceu com a dona Maria outro dia lá, que ela estava lá com a pressão altíssima, ela queria internar ela, com toda coisa. Ela me ligou lá de dentro do hospital. Pastor, já fizeram tudo que tinha que fazer comigo, a minha pressão não quer abaixar de jeito nenhum. Eles estão querendo me internar, pastor, mas já fizeram de tudo, a pressão não abaixa de jeito nenhum. Não foi, dona Maria? Aí ela lembrou lá do meu número e ligou lá de dentro. Fiz uma oração por ela, falei, dona Maria, quando a mulher medir, agora essa pressão está normal. E aí ela disse que a mulher tinha que fazer a ficha dela para internar, né, dona Maria? Disse que tinha que ficar internada, porque já tinha dado medicamento, que não pode controlar, a pressão não abaixava. Aí ela disse que quando a mulher veio, eu fiz a oração, que a mulher veio que mediu a pressão dela, como é que estava a pressão? A pressão dela normalizou. Ela disse que a mulher ficou olhando para ela. Mas como assim, dona Maria? Eu fui ali rapidinho, vou ver se ela já está bem. Não, a gente não vai nem poder te deixar internada, não. Eu tenho que te liberar. Foi. Aí eu ainda falei para a dona Maria, quando a senhora chegar em casa, a senhora me liga. Ela chegou em casa e ligou. Pastor, eu estou bem, graças a Deus. Então, se eu não sou chamada, como é que Deus ia me usar para fazer essas coisas? Eu ia ficar pregando. Mas se alguém de vocês precisasse, ia morrer. Porque não tem a unção de Deus, não tem o poder de Deus para realizar algo. Sim, entendeu? Então não funciona desse jeito. Então, quando você tem a luz, você enxerga que você não tem que ficar se perdendo nessas coisas. Não deixa para lá, não está de cabeça para baixo, não tem animalismo. Ontem eu estava até vendo aquele negócio que a Rose falou, né? O pessoal para levar neném para o hospital, ver mulher para o hospital. Só Jesus já era para tudo
lixo, aí estão jogando as crianças fora do lixo para criar um tempo dele. De boneca pode ter mais valor do que as crianças. Sim, entendeu? Se você ficar olhando para isso, você vai ficar doido. Entendeu? Você tem que olhar para Jesus, esquece isso. Tem hora que eu olho assim, Jesus, quando que o senhor vai me buscar a gente? Não, você está certo. O senhor não vai poder demorar muito, não. Daqui a pouco. Você está entendendo? O troço está sério. Então, o que acontece? Você, quando tem a luz, você enxerga a saída do seu problema. Você enxerga a solução do seu casamento. Você enxerga Jesus. Você enxerga Deus. Você enxerga quem é Deus. Você enxerga o poder de Deus. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o impossível para Deus não existe. Quando você tem a luz, você enxerga essas coisas. Mas quando você não tem a luz, sabe o que a pessoa enxerga? Ah, não tem mais jeito, não, vou acabar com a minha vida. Tem pessoas que suicidam. Outro dia eu vi um vídeo do cara, não pode ver esse vídeo, não. O cara foi tirou o trabalho. Pulou para morreu. Por quê? Aquele ali estava sem a luz. Ele achou o quê? Que a vida dele não tinha mais jeito, não tinha mais uma saída. Porque faltou Jesus, faltou a luz. Está vendo como a palavra de Deus é importante na nossa vida? Se a gente não tiver a luz, você começa a andar no escuro você vai fazer muito mais rápido. Depois você, meu Deus, quando a luz vem, você, caraca, o que eu fiz? Que lambança, agora já é. Você sabe fazendo tudo errado. Entendeu? Você sem a luz, você compra errado, você age errado. É sério, gente. Eu estava vendo um serviço lá em casa, de um tempo atrás, foi eu que fiz. Aí eu fiquei pensando assim, Deus, o senhor deve ter abrido 2 horas. O filho da aula no mercado, ele podia ter feito um negócio bonitinho. Eu pensando, né? Poxa, aí eu fazia assim, ia ficar tão bonitinho. Não acredito que foi eu que fiz aquilo, eu já estava com a cabeça que eu fiz aquilo. Você está entendendo? Você não tem a luz, você faz de qualquer maneira, gente. Esse é hoje, eu tinha feito um troço bonitinho, nem ficar desse jeito. Não? Entendeu como é que funciona? Então a gente precisa da palavra de Deus. E outra coisa, para que também a luz serve? Presta bem atenção. A luz também serve para isso aqui. Eu vou te mostrar aqui rapidinho. Para que a luz serve também? Tessalonicenses 2. Segundo Tessalonicenses, na primeira não. Segundo Tessalonicenses 2, acharam aí. Segundo Tessalonicenses 2, ele está dizendo assim, ó. Vou pegar no mundo para a gente entender melhor. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela. Não é aqui não, pessoal. É 2 Tessalonicenses 2:3. No versículo 3, que é para a gente entender. Mas vai ter. Ele está falando assim, ó. Ninguém, não é isso? Ninguém, de maneira alguma nos engane. Vamos dar uma paradinha aqui. Ele está falando, ninguém de maneira nenhuma nos engane. Sabe para que serve a luz, que é a palavra? Para você não ser enganado. Se você não tiver a verdade, se você não enxergar, se você não tiver a verdade, você não vai enxergar. E você não enxergando, você vai ser enganado. Então você tem a luz. E Deus está falando para você, ninguém de maneira
você não ser enganado, principalmente nessa época. O diabo usa a pessoa de uma tal maneira que se você não tiver a luz, você cai. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias veria tanta coisa errada, que se possível foi enganaria até os escolhidos de Deus. Você está entendendo? Tem que ter cuidado, pessoal. Tem que ter cuidado. Ninguém, de maneira nenhuma, nos engane. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você confia, vigia. E não é só a pessoa, não. Cuidado com o diabo não te enganar. Às vezes ele usa a pessoa com astúcia. Não? Sabe por que a gente está nessa situação de pecado? Jesus teve que vir para crucificar? Porque conseguiram enganar Eva. Conseguiram enganar Eva. Ela foi enganada pelo diabo. O diabo usou a serpente cheia de conversinha e ela caiu. Você tem que ter cuidado com isso. Hã? Você não pode deixar o diabo te enganar de jeito nenhum. E às vezes ele vem até te dando elogio. Hã? Cuidado com isso. Às vezes ele está pensando que você, às vezes ele vem se explodindo, não. Às vezes ele vem cheio de carinho para cima de você. Lembra do endemoniado gadareno? Chegou para dizer, adorou Jesus. Hã? Mas era o diabo. Ele é assim. Tu viu o diabo atacar ela? Não vale nada. Hã? Sua feia. Ele não fez isso, não. Ele, oi, tudo bem? Passeando ali pelo jardim. E aí? Que Deus disse que não pode comer dessa fruta? Fica gostosa, só. É docinha. Entendeu? Ele fingiu de amigo da Eva. Nada, você tem que comer essa fruta. Vai para os seus olhos. Você vai ser com Deus. Você vai ser sábio. Você vai saber o bem e o mal. Hã? Se passou com o quê? Como amigo dela. Entendeu? O diabo se passou como amigo da Eva para enganar ela. E o diabo faz isso. Deixar ela passar por seu amigo. Ah, mas eu me preocupo tanto. A pessoa nunca se preocupou antes, agora se preocupando muito. Está entendendo? Hã? Você estava lá no mundão, você estava lá na pior, estava cheio de problema, ninguém se preocupava com você. Como eu estava lá no das drogas, naquele difícil, ninguém, assim, estou falando inteiro, né? Muitas pessoas não iam me procurar, ver como é que eu estava, depois que eu me converti, eu falei assim, não, olha, você não pode ficar sozinha, você tem que estar entendendo? Você não está entendendo? Hã? Mas por que a pessoa não te socorreu antes? Quando você estava no poço. Agora que a pessoa está muito preocupada com você, cuidado com isso. O diabo realmente está muito preocupado com você, doido para tirar você da presença de Deus. E quando ele não consegue a força, ele vai vir com grandíssimo. Elogio, poxa, você é tão sábio que eu gosto muito de você. Pastora, que é isso, pastor? Você está falando isso? Provérbios. Vou mostrar isso a você na Bíblia. Sem verdade, gente. Cuidado com isso. Vigia. Você tem que ficar com o olho aberto e fechado. Não sei, isso é muito legal. Já foi muito rasteira. Coisa séria. Tem que vigiar. 10. Vocês estão entendendo direitinho? Tem que vigiar, pessoal. E outra coisa, Jesus ele disse o seguinte: vós teis a unção dos santos. Sabe para que ele te deu essa unção? Para ninguém te enganar. Você, quando você conversa com a pessoa, você olha nos olhos da pessoa, você vê que a pessoa não está sendo sincera com você. Você vê que é o diabo. A pessoa não está. Sente, só conversar com a pessoa, você sente se aquela pessoa está pura, se não está, se a intenção dela é doce, não é. Entendeu? Se sente que você tem uma unção. Você tem que vigiar. Já viu, já o demônio ali, já. Eu estou enganado.
Entendeu? É isso. Nem tudo você deve contar, a gente conta para Deus, irmão. Pastor, mas eu não conto porque eu não tenho ninguém. Irmão, eu também sou viúva, não tenho marido. Esse não tiver que contar, eu conto para Deus, irmão. Mas eu não tenho quem me ajude, tem Deus. Ele disse assim: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Se eu tenho Deus que me ajuda, por que ele manda me dizer? Porque às vezes a pessoa pensa desse jeito. Tem que vigiar, pessoal. Glória a Deus, vigia quem você não pensa, quem você convive, quem você vai pagar na tua casa. Você sente que a pessoa está de maldade com você. Então, é o demônio que está usando a pessoa. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, lá no Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele está dizendo assim, vamos direto ao ponto. Provérbios 1, versículo 10. Amém? Foi lá? Está certinho? Vou pegar do 10 para entender melhor. Ele está dizendo assim, filho meu, preste atenção nisso, filho meu, porque você é filho de Deus. Deus não quer ver os filhos dele enganados. Diabo mentindo para você, enganando você, Deus quer que você esperto. Entendeu? Diabo não te engana, não. Aí ele está dizendo, filho meu, se os pecadores com notícias, vamos dar uma paradinha aqui, ele está falando, se os pecadores com notícias, o que é notícias? Elogios. Você vê lá no Google, você vai ver, notícias é elogios. A pessoa começa a te elogiar, cuidado. Se os pecadores com notícias quiserem te tentar, né, que tem uma aqui que está te seduzir. Tem vida que está te seduzir. Né? Seduzir pode dizer, tentar te atrair com erro. Né? Não é seduzir fisicamente, não. O diabo seduziu a ela porque ela viu. Com bandícias te quiserem tentar, não consinta. Cuidado, ele vai tentar trazer você naquela palavra macia, suave, elogiando. Você está entendendo? Cuidado com isso, pessoal. Foge disso. Tudo bem, não é nada demais, às vezes a pessoa te dá um elogio, né? Você entre irmãos, aquela coisa, mas nem todo mundo. Ele está falando de pecadores, da pessoa que vive no erro. Às vezes a pessoa está te elogiando e tal, mas não. Tentando fazer com a cabeça para poder te prejudicar em alguma coisa. Fingindo, o diabo está usando aquela pessoa com fingimento para derrubar você. E você não está vendo, você tem que vigiar isso. Aí vai te elogiar, ou fingir que está muito preocupado contigo. Já almoçou hoje, né? Claro que tem gente que está preocupada. Mas tem gente que não é preocupação. Só está, entendeu? Tentando levar você na conversa para ver se leva você para o lado errado. Ou se prejudica você. Eu não acho que o diabo estava muito preocupado com ela, que ela viu. E quem não deixou ela para lá escolher o que ela queria? Não, ele foi lá. Não, essa fruta, mal, você vai ser Deus. E tal, entendeu? E era mentira. Era mentira. Tentou levar o mundo, ele fez isso com Judas. Sabe por que eu acredito que Judas está em Jesus? Eu acredito que Judas, ele tinha um pensamento esquisito. Eu acho que Judas pensou o seguinte: como Jesus era o Messias, era o rei, ele tinha poder, que ele já tinha visto Jesus usar poder, eu acredito que ele pensava que Jesus não ia ser crucificado. Jesus era na hora, chegar na hora de Jesus, poder dele, entendeu? Não. Quando ele viu que
Jesus foi crucificado por causa dele, ele passou o negócio. Aí ele foi, o que eu fiz? Ele foi se suicidar. Ele foi enganado pelo diabo. Entendeu? Então você tem que ter cuidado com isso. Cuidado com as prejuízos, tem que ter cuidado. Essa mulher é uma coisa sincera, tem gente que é sincera. Ela gosta de você, quer cuidar com você, mas tem gente. Alguma coisa, algum interesse a pessoa tem em você, que não é você. Você está entendendo? Ou você tem alguma coisa que ela está interessada, ou ele está interessado aí. Aquela marivação, aquela disse, eu já passei por isso, tá? Tava um dinheirinho, no bolso, tudo barulhando. Quando acabou o dinheiro, sumiu. Nem uma lojinha assim sequer. Nem uma lojinha assim sequer. Esqueceu até que eu existe. Coisa séria. Entendeu? Sim ou não? Mas não era eu então o negócio. Ele está falando aqui. E, gente, olha, eu vou te falar um negócio para você. Eu tenho orado a Deus, eu também acredito nisso. Eu tenho ouvido pessoas falarem isso. Eu estava conversando com um cara que tem que ver a casa do cara. Mora na mansão. O carro do cara, carro cortado, arrancado. E ele estava falando comigo, pastor, hoje em dia, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho o carro que eu sempre quis. Eu tenho a casa que eu sempre quis. Eu tenho a minha vida financeira boa. Conquistei tudo que eu queria. Mas eu vou falar um negócio para a senhora. Hoje em dia eu entendi que o dinheiro não é nada. Eu me afastei de Jesus, caí nos vícios, e aí comecei a pedir a Deus, tive um problema sério de saúde, comecei a orar a Deus, buscar a Deus, fiz um voto com Deus, Jesus me libertasse dessa doença, né, desse mal, eu ia parar de beber, Jesus me libertou, eu parei de beber, agora eu estou caminhando com Jesus. Quer que eu te fale uma coisa? Dinheiro não é nada não. Hoje em dia eu entendo isso, entendeu? Ter noção de dinheiro, nada disso. A gente sem Jesus não tinha nada, o cara falou isso. Entendeu? O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Com dinheiro a pessoa mata, com dinheiro a pessoa rouba, com dinheiro a pessoa se prostitui, com dinheiro a pessoa passa por isso. É terrível, gente. Isso é um demônio, sabia? O cara lá matou, o pai morreu e botou o pai na crise. Ficou recebendo a aposentadoria do pai. O corpo do pai congelado na crise. Você vê como é que eu vou conseguir viver, irmão, no mercado se o meu pai está congelado na crise, está amarrado com Jesus. Você está entendendo? Não é um demônio? Fala a verdade. Eu vou conseguir fazer um lanche com aquele dinheiro, vai congelado, o que é isso? É muita doideira. O amor inteiro é a pior coisa que tem. A gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas. Sim, mas irmãos, a gente sem Deus não tinha nada. A gente ocupa essa pena. Morre lá, meio enterrado, se demorar para enterrar, vai ficar fedendo igual todo mundo, entendeu? O dinheiro fica tudo para ele e recebe. Mas a gente tem que ter cuidado, nem isso. Não é dinheiro não, mas nem trocadinho a mais você pode ter. Você tem um trocadinho, você não sabe quem é seu amigo e não é seu amigo. Entendeu? A pessoa se aproxima de você por interesse. Então não é por você. Só está nem com você. O negócio dela é o que você tem para oferecer. Coisa séria. Você tem que ter cuidado, você tem que saber quem são os seus verdadeiros amigos. Quem são os seus verdadeiros amigos? Te amam se você sempre sentar no bolso, você não tem nada para dar, esse é o seu amigo, entendeu? Você precisa
precisar, você vai lá ligar, vai te ajudar, não vai te cobrar nada. Você está entendendo? Isso é o na vida. Vigiar. Então ele está falando aqui, vamos lá. Filho meu, se os pecadores com grandícias, elogios, né, te quiserem tentar, não consista, cuidado, não vai nessa não. Se disserem, vem comigo, espiamos o sangue, espreitamos sem razão inocente, tragamos os vivos, como a sepultura, e inteiro como se tivessem a cova. E acharei, olha só, preste atenção no que ele está falando, acabei de falar sobre isso. Ó. E acharei toda sorte de fazenda preciosa. E enchemos as nossas casas de despojo, tá vendo? Elogio, grandíssimo, para quê? O interesse. Vamos lá, a gente vai se dar bem. Vou arrumar um dinheiro desse fulano. Entendeu? Vou tirar o dinheiro do fulano. E ele vai se dar bem, não por fora. Falando. Vamos lá, a gente vai. Entendeu? Hoje a gente tem que vigiar para nem todo mundo tem um coração igual ao seu. Você é uma pessoa de Deus, então a pessoa que é de Deus, ela é humilde, ela tem lá os seus sonhos, mas ela sabe esperar. Você não vai passar por cima de ninguém, conseguir se dar bem, você não vai fazer isso, isso é de Deus. Aí você é assim, você acha que todo mundo é assim, não. Você é assim, o outro não é, cuidado com isso. Entendeu? Aí ele está dizendo assim, ó. E lançarás a tua sorte entre nós, e teremos todos uma só bolsa aí, ó. A gente vai ter dinheiro no bolso. Você vai se dar bem, vai ter dinheiro no bolso. Teremos uma só bolsa. Aí olha o que Deus está falando. Filho meu, não te ponhas no caminho com eles. Afasta das orações. Você está vendo o diabo ali, você está entendendo? Só vai te dar prejuízo. Se afasta. Você se afastar não é pecado, não. Você não pode odiar a pessoa. Mas você está vendo que a pessoa tem uma malícia, o demônio está usando a pessoa para te derrubar, irmão, se afasta da pessoa. Está vendo se ela vai te dar uma rasteira. Você está entendendo? É isso. Funciona desse jeito. Mas aí depois a gente vê isso aí. Não, mas eu estou bem, graças a Deus. Você vai indo, você vai andando, porque o troço é espírito. Ele está falando aqui para você não se pôr caminho com essa pessoa, você se afastar, você não andar junto com ela. A intenção da pessoa não é boa. Ela não ficar sozinha, antes só que eu vou acompanhar. Você está entendendo? Antes só do que mal. Pelo menos você não vai trair você mesmo, não vai enganar você mesmo. Entendeu? Não vai derrubar você mesmo. Você está com Deus. Você está com Deus. Glória a Deus. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, não te ponhas a caminho com eles. Cuidado, não vai com ele não. Desvia o teu pé da sua esperança. Sabe o que é isso? Se afaste da pessoa. Desvie os seus pés da vereda do caminho da pessoa. Se afaste. Vai orando e tal, a pessoa vai chegar. Entendeu? Isso não é uma boa companhia para você. Lembra desse irmão de José? Os próprios irmãos dele. Aí ele disse aqui, ó, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, de balde, se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E olha o que eles fazem, presta atenção, eles armam ciladas contra o seu próprio sangue. O que é armar cilada contra o seu próprio sangue? Vamos ver se vocês estão entendendo. A própria família, o próprio parente. Eles armam cilada contra o seu próprio sangue.
parente, seu próprio parente. A coisa é séria. Não foi o José, os irmãos de José não amavam a cilada de José? Eles amam a cilada contra o seu próprio sangue, seu próprio parente. Coisa séria. Aí está dizendo aqui, ó. Estes amam a cilada contra o seu próprio sangue e a sua própria vida desprezam. Tais são as veredas de todo aquele que se entregará o quê? A cobiça. Presta atenção nesse provérbio. Eles armam cilada contra o seu próprio sangue por causa de quê? Da cobiça. E a cobiça é o quê? O amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro, o cara vende a mãe, vende o pai, entendeu? Vende o irmão que eles fizeram com o José. Vamos arrumar um trocadinho com o José, a gente pega o dinheiro aí para passear. Coisa séria. Por cobiça, eles armam cilada contra o próprio sangue. Vigia. Aí está dizendo aqui, ó. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega a cobiça. Ela prenderá a alma dos que possuem. A pessoa está presa na cobiça, está presa no amor ao dinheiro. Gente, ele está falando aqui do seu próprio sangue, né? José fez isso. Judas comia no prato com Jesus. Sentava na mesa. Mestre, vendeu Jesus por causa de dinheiro. Oi? Oi? Claro, por causa de R$1, irmão. Ele mata, coisa séria. Por quê? Eu já vi pessoa matar por R$1. Ele estava devendo. É dele, é tudo. Entendeu? Tem que ter cuidado com isso. Isso é uma coisa muito séria. Dinheiro cega a pessoa. Cega. Então tem que vigiar, pessoal. Glória a Deus, vigia. Aí é que eu te falo. A gente começou falando sobre o que Jesus é a luz. Você enxerga. Agora você só vai cair na cilada se você quiser. Se você não quiser, você vai sair fora dessa. Não. Jesus já falou comigo, não vou insistir não. Estou com o olho bem aberto. Lembra o que Jesus falou, né? Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane. Não deixa ninguém te enganar. Seja firme com Deus. Até negócio de relacionamento. Entendeu? Cuidado com teologia, com teologia, o diabo suja. Você é casado aí, vai lá ver no Face lá, gente, com todo respeito, assim, você é casado, mas meu Deus do céu. Desculpa falar o termo, gente, mas eu estou falando que é o jeito que o diabo faz. Quando eu te vejo, me dá até calor. E aí o cara vai lá, meu Deus, entendeu? Desculpa falar, o marido está dando para acabar com o seu casamento. E a mesma coisa é a mulher. Já vai lá na padaria comprar pão. Vai ficar todo sorridente, com todo respeito, mas olha. Aí você fala, solta uma gracinha que você não sou casada. Meu marido é muito sorte. Quem dera que eu tivesse uma mulher, você está entendendo? É desse jeito. Aí você fica lá todo derretido, igual manteiga. Entendeu? O diabo está doido para entrar. A coisa é séria. Eu já enxergo o pegou de longe. Às vezes tem pessoas que entram no Zap, no Face. Acho que vai ser enviado do meu lado, eu já corto logo. Eu já sei que tem um está por trás daquilo ali. Eu sou um instrumento na mão de Deus. Deus já me usou para libertar pessoas de vício. Deus me usa para libertar pessoas de doença. Quantas pessoas já foram curadas? Coisa séria. Entendeu? Cheio de loucura. Eu acho que o diabo está satisfeito comigo. Se ele pudesse botar lá, como é que é? Um dom humano, né? Na minha vida, para me apaixonar pelo dom humano. Só para me tirar da presença de Deus, eu não faria isso, mas ele está muito enganado comigo. Eu conheço ele hoje. A transice, eu fui muito bem ensinada na palavra. Quando eu vim para cá, o pastor uma vez falou isso para mim, Fabiana.
e sem medo de pregar o evangelho. Você foi uma pessoa que você veio do mundo, você foi criada com a palavra de Deus. Você tem um evangelho firme. Fui mesmo. Não cai nessa grandice, não. Entendeu? Já corta logo você ficou diabo. Entendeu? Está doido para arrumar uma brechinha, mas não vai entrar. Não vai, porque a gente vai aprendendo a tampar todas as brechas. Glória a Deus. Amém? Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Quem trouxe aí dízimo, oferta, vocês podem estar entregando aí. E quem é muito bem ensinado na palavra, não cai na lábia do diabo. Você só vai cair se você quiser. Se você cair também, vai falar que na igreja faltou verbo, não, faltou a luz, não. Você recebeu a luz. Você que não vigiou, ele pode botar tudo em Deus. Deus já está te avisando. Entendeu? É isso. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor, Pai, pelo seu conselho, pela sua palavra. E é verdade. E o Senhor também é a luz do mundo. Por isso eu venho pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha a clarear, iluminar o entendimento, o coração, a alma, o espírito dessa pessoa. Pai, que o Senhor venha iluminar os olhos dessa pessoa, Pai. Como a sua palavra diz, que sua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Deus, em nome de Jesus, eu estou orando que a minha unção, o meu discernimento, o meu entendimento, da mesma maneira que o Senhor me iluminou, o Senhor me iluminar até mais esses irmãos, essas irmãs, para que eles consigam enxergar de longe as armadilhas do diabo e nenhum deles caia nessas armadilhas, Pai. O Senhor disse na tua palavra, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que em nome de Jesus, ninguém consiga enganar esse povo, que ele seja um povo firme, forte, cheio do teu poder, Pai. Que Satanás, o enganador, o pai das nações, não consiga enganar nenhum deles. E eu estou paralisando a ação de Satanás e exijo que saia do casamento, da prosperidade, do filhos, da família. Em nome de Jesus, sai da saúde. Esse demônio que tem enganado essa pessoa, mentindo para ela, dizendo que ela nunca vai ser curada. Que a doença dela não tem mais cura. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito. Esse demônio que tem enganado a pessoa, colocando na cabeça dela que a vida dela nunca vai mudar, a bênção não vai chegar, que as coisas não vão acontecer, que o marido e filho não vai se converter. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito da mentira, da incredulidade, da dúvida. E exijo que saia agora com toda a sua mentira, Satanás. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu te repreendo com todos os seus demônios, em nome de Jesus. E o demônio, Satanás, eu proíbo você de usar qualquer pessoa para tentar enganar essas pessoas, esses irmãos. Sai das suas mentiras, com tudo que é seu, e não volte mais em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, profetizando, o diabo não vai conseguir enganar ninguém, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eles têm a luz, eles têm a verdade, firmado na tua palavra. E eu peço a Ti também que o Senhor venha receber os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. Oh, Pai,
percebo, o Senhor disse na tua palavra, os que eu honrarei todas essas pessoas, cubra cada uma delas, ó Pai, com o teu manto sagrado. Não é só essas noites que estão em casa também, que a partir de agora, todo espírito de enfermidade, se tem alguém em casa sentindo dor, em nome de Jesus, eu vou amarrando esse espírito. Esse espírito que saia dessa pessoa que está em casa. Sai dos nervos, dos ossos, da corrente sanguínea, do organismo, dos órgãos. Solta a saúde dessa pessoa, a respiração, as vias respiratórias, o pulmão, o peito. Sai dos órgãos, vai embora. Eu exijo uma retirada, eu estou mandando você sair de todo sintoma, em nome de Jesus. Pai, restaura a saúde dessa pessoa, tantos que estão aqui quanto estão em casa. E assim que acabar essa oração, a pessoa procure lá no corpo, esteja sentindo nada. Glorifique o seu nome na vida dessas pessoas. E Pai, cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus, gente. Deseja um bom dia para os seus irmãozinhos, domingo abençoado, uma semana de vitória em nome de Jesus. E vamos na paz aí. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos que vamos. Gente, Deus abençoe aí todo o pessoal aí no Face, tá? Que tá com a gente. Minha mãe.